Boa noite, senhoras e senhores. Não poderia começar esse discurso sem antes agradecer desmedidamente os meus colegas de sala pela honra de estar aqui em cima representando a 12ª turma formada pela Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte. A emoção que agora me consome deriva da ideia de saber que, dentre tantas mentes, na minha humilde opinião, mais perspicazes e preparados para produzir esta oração, ainda assim fui escolhido para discursar. Sabendo que a colação de grau é o segundo evento mais chato da faculdade, perdendo apenas para as aulas de imunologia, claro. Agradecimentos mais nobres devem ser prestados aos presentes, pais, colegas, amigos, funcionários, médicos e convidados em geral, pela paciência prestada. Baseado nesta verdade, tentarei não ser pomposo e me permitirei ser breve. Discurso hoje, entre outros motivos, em nome da cidade que há muito tempo acolhe aqueles que a escolhem como morada. Juazeiro do Norte é hoje uma pequena grande cidade, moldada a partir de gente humilde de origem quase sempre distante dessa terra. Serve de moldura para a fé de todo o povo. Fé em Deus, fé no trabalho, fé em uma vida melhor. Aprendemos a gostar daqui e de toda a região do Cariri. Talvez o clima escaldante tenha ajudado a gravar para sempre as iniciais JN no coração de cada um que para cá migrou. Juazeiro continuará ao longo dos anos despertando em cada um de nós boas lembranças. Parafraseando um grande amigo, é impossível alcançar o fim sem recordar o início. No primeiro dia de aula, aqueles rostos jovens, com uma angústia vencida apenas pela ânsia de viver os próximos 6 anos, sabia-se lá como. Eram apontados como os que fechariam o ciclo de turmas da faculdade. Enfim, a 12ª turma. Pouco importava para nós o que era nossa turma, ou o que ela representava. Afinal, as intermináveis horas de estudo para derrotar o inescrupuloso vestibular, a pressão direta ou indireta dos familiares, da sociedade, finalmente, tudo isso acabara. A hora era de se deliciar com tudo aquilo, tornar-se médico. Nunca imaginei existir algo tão humilhantemente aconchegante como o trote. Amarrados àquele cordão, ao som de lapada na rachada, os corpos na época magros, cobertos de café, as cabeças que antes eram repletas de cabelos, cheias de cola e água oxigenada. Compunha-se ali a verdadeira marcha do torso e do bizarro. Aqueles breves dias do trote valeram como eternidade de convívio. Para a sociedade, éramos futuros médicos. Na nossa visão, apenas estudantes mesmo. O desafio era se superar, disciplina por disciplina. Em cada semestre a preocupação aumentava, à medida que as provas se aproximavam. A espessura dos livros textos caminhava inversamente a esta preocupação. A M12 foi sem dúvidas uma turma repleta de figuras caricatas. Rir sempre foi um hábito, quase uma obsessão. Falo isso porque seriedade, mesmo que a situação obrigasse, não existia para nós. Tudo se tornava uma bela desculpa para rir. Conversar, estudar juntos, assistir um filme, viajar, participar de uma aula, uma palavra, enfim, tudo era matéria-prima para a piada. O sucesso desta etapa cumprida deve ser dividido com nossos professores, que em sua grande maioria foram essenciais para a nossa formação. Os bons nos ensinaram conhecimento técnico. Alguns outros, excelentes, nos ensinaram a malícia do cotidiano, como manejar o paciente em todos os sentidos. No entanto, os verdadeiros mestres, além de todo o resto, nos mostraram os sentimentos, o que era realmente ser médico e ser humano. A vocês, nossos tutores, o nosso eterno agradecimento. Não podemos deixar de prestar homenagens ao corpo de funcionários da faculdade, todos sempre tão colaborativos e espirituosos. A nossa formação também é mérito de vocês, por se esforçarem para que a burocracia não nos vencesse, por abrir laboratórios fora do horário de seus expedientes, por muitos de vocês se tornarem nossos amigos. Estes últimos 6 anos, ao contrário do que pensávamos, voaram como dias. O curso médico que fizemos nos serve e irá nos servir como alicerce para qualquer área que desejemos fazer, praticar. Antes de sermos ortopedistas, cirurgiões, dermatologistas, pediatras e etc., somos médicos.
a graduação médica sempre será a nossa casa. E apesar de sairmos agora dela para enfrentarmos uma nevada, nossas pegadas na neve devem ser fortes o suficiente para o caso de precisarmos voltar para ela, pois assim saberemos o caminho seguindo nosso próprio rastro. Quando falo que somos, enfim, médicos, não me refiro somente ao tecnicismo que a palavra sugere. Atribuo a nós, profissionais da medicina, um papel bem mais amplo. A categoria médica sempre foi uma classe forte e unida. Devemos, meus colegas, nos manter coesos. A situação atual em que a classe médica vive é crítica. Nossos órgãos representativos, como o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira, propõem pisos salariais para a classe no intuito que haja uma menor desigualdade de honorários entre as regiões do país e para que nós, médicos, tenhamos turnos de trabalho dignos de um ser humano do século XXI e não a carga de trabalho de um funcionário de uma empresa da época da Revolução Industrial, que peleja 70, 80, 90 horas semanais. Do outro lado, o governo se empenha em consolidar um programa de abertura indiscriminada de escolas médicas em todo o território nacional. A falácia tradicional da interiorização da saúde tenta justificar tal fato. O que todos sabemos, inclusive o próprio governo, é que a disseminação de uma saúde de qualidade para o interior é necessária e urgente. Todavia, o que efetivamente trará este objetivo passa obrigatoriamente pela qualidade de infraestrutura e a valorização dos profissionais. Em suma, pelas condições básicas de execução do trabalho. A inauguração a cada semana de um novo curso de medicina está infinitamente longe de ser a solução dos problemas. A médio prazo, o excesso de mão de obra trará para a classe médica uma desvalorização do seu trabalho jamais vista. A sociedade pouco se beneficiará, pois as verdadeiras regiões carentes de profissionais continuarão não atrativas ao trabalho, permanecerão tecnologicamente insuficientes e, portanto, continuarão escassas em saúde e qualidade. Em longo prazo, vislumbraremos uma queda vertiginosa na qualificação médica, dada a despreocupação atual do Ministério da Educação e da Agência Nacional de Saúde em fiscalizar criteriosamente a abertura e a manutenção dessas novas escolas. Parece que o governo, além de garantir mão de obra barata, planeja disponibilizar médicos de segunda para uma população mais carente. Além disto, este desinteresse acarretará invariavelmente a implementação do antes impensável exame de ordem médica e toda a responsabilidade creditada ao MEC e à ANS de tutoria de qualidade de ensino médico será transportada como mágica a um teste de conhecimentos arbitrário ao fim dos 6 anos de formação. Nós, médicos, recém-saídos da academia, não podemos deixar que a história passe incólume pelas nossas vistas. Precisamos atuar, interagir ou ao menos se inteirar dos fatos. Somos primariamente profissionais de saúde e, como tal, devemos primar pela educação em saúde de qualidade e lutar por uma saúde pública resolutiva através da defesa do Sistema Único de Saúde. Usufruir da saúde suplementar, não se engane, meus colegas, além de não ser acessível a toda a população, só nos dá o ônus de pagar dobrado pelo serviço. Se paga dessa forma pela saúde pública através dos impostos e se paga diretamente pelo serviço particular. Desempenhamos um papel primordial na saúde e na sociedade. Devemos ser, como todo cidadão, atores da transformação social. Ao contrário do que alguns podem acreditar, a partir de hoje enfrentaremos desafios os quais ainda não nos preparamos. Não digo que será a pior parte da nossa vida, somente que será mais desafiadora. Independente do que faremos de imediato, residência médica, plantões, TSF, enfim, o mundo é bem mais provocante que um vestibular ou uma prova da faculdade. É preciso que tenhamos força e sabedoria para abraçar o mundo antes que ele nos devore. Neste momento, vivemos um período de conturbações pessoais, uma nova puberdade. Repensamos a vida por completo. Dividimos tudo entre o antes e o depois, a causa e a consequência. Por que escolhemos medicina como meio de vida? Porque aguentamos 6 anos estudando medicina à proporção que um escravo trabalha. Qual a ânsia que tínhamos? Tudo isso soa tão clichê que nos impedimos de pensar e repensar as respostas dessas perguntas. A resposta, meus amigos, é tão simples que cabe uma só palavra: amor. O amor é o que nos impulsiona. O amor é a causa, o motivo.
O motivo primeiro que temos é a família. Desde o berço ela nos ensina o que este pequeno vocábulo significa. Aos pais, portanto, cabe o nosso primeiro motivo de estar aqui. A eles devemos tudo e um pouco mais. Abdicaram de suas próprias vidas para nos conduzir ao que vivemos hoje. Estão aqui com os olhos brilhando, o coração palpitando, talvez mais felizes que nós mesmos. Porque antes de termos consciência do que a vida nos guardava, nossos pais já planejavam este momento, o dia em que eles transformariam crianças em homens e mulheres. No decorrer da vida, ganhamos novos amores, novos motivos, novos impulsos. Estes nos dão oxigênio e força para caminhar, ou mesmo parar um pouco e descansar com tranquilidade. O paciente é mais um destes motivos. Este, antes mesmo de sermos médicos, já nos ensinava. Assim como na faculdade, o paciente permanecerá por toda a nossa vida sendo a nossa maior escola. A sua fragilidade deve nos inspirar a gana por conhecimentos, a paciência para lidar com ele, a destreza para alcançar o diagnóstico e a humildade para reconhecer nossas limitações. Ao médico cabe dar ao seu paciente qualidade de vida. É preciso, antes de qualquer coisa, dar vida e não sobrevida ao paciente. E o depois? Qual o efeito ou consequência disso tudo? Acredito que na vida não existe o depois, ou pelo menos não deveríamos pensar em efeitos ou consequências. Os objetivos são limitantes, são como muros que almejamos alcançar. E quando alcançarmos, o que vamos fazer? E se não alcançarmos? Não vamos viver pelos efeitos, devemos viver pelos motivos, por nossos amores. Aproveite o dia. Se existe meta, que seja a de viver e não a de sobreviver para o futuro. Discurso agora, portanto, meus amigos, pelo amor, pelos motivos e não pelos objetivos. Nos perguntamos hoje, o que nos ensinou esses últimos 6 anos? Aos mais apressados, entretanto não menos corretos, a resposta reflexa será a medicina, ou algo próximo disso. Entramos na faculdade para isso, afinal. O que de fato não prevíamos é que aprenderíamos nestes últimos 6 anos a lidar com situações estressantes, seja uma prova temida ou um paciente difícil de conduzir. Aprendemos a conviver com pessoas extremamente competentes, mesmo assim nem tão amáveis. Vimos o quanto é difícil dar uma direção à vida. Não que estes últimos anos aprendemos a dar este rumo certo, talvez só compreendemos melhor a reconhecer as pessoas certas que permanecerão em nossas vidas, porque no momento que tudo desandar, serão estas pessoas que antes de qualquer outro nos alertará que algo está errado. Temos a certeza que estamos abandonando hoje os melhores dias de nossas vidas. Amanhã, cada um viajará e tomará para si seu destino, trilhando sua própria vereda, carregando consigo a bagagem que o convém. Alguns levarão uma mala com os mais arquitetônicos conceitos médicos, outros uma bolsa carregada com horizontes longínquos, com ambições pessoais a serem alcançadas, com desejos materiais e imateriais a serem atingidos. Entretanto, nenhuma das bagagens será mais presente ou mesmo mais pesada que a caixinha que guardaremos no bolso esquerdo da camisa. A mais discreta, porém ainda assim a mais incômoda, a caixinha que será responsável por guardar nossa saudade. Agora entre nós, a saudade passeia com desdém, entre os ansiosos, taciturno, planejando silenciosamente privar aqueles que mais amamos. Mal sabe a saudade que do coração nada se priva. Ela hoje se veste de medo e amanhã, ao se despir, amedrontará até o mais despreocupado das consciências. No entanto, aos poucos, vamos empurrando lentamente a saudade para dentro desta caixinha, na esperança de mantê-la lá, quieta, sem nos incomodar. Contudo, ao menor descuido, a mínima invocação do subconsciente, a tampa da caixinha se desprenderá, libertando o sentimento que tanto tememos. E nessa hora, as lágrimas angustiantes escorrerão. Não daquelas lágrimas que lavam a alma, mas as que inundam o coração com uma vontade desesperadora de viver novamente o passado junto com seus amigos, de desafiá-los a virar um copo de destilado qualquer, de dormir na casa deles só para passar a madrugada jogando conversa fora, ou mesmo dar-lhes um simples abraço, que antes parecia tão insignificante que nesse momento vai ser tão impossivelmente necessário. Esta saudade liberta não se contenta em reverter lágrimas dolorosas. Ela expõe impiedosamente cada lembrança, uma a uma,
as conversas sem compromisso com os banquinhos enquanto a aula acontecia, as viagens mais descompromissadas ainda, que te levavam a conhecer o que era de fato alegria, as festas que pouco importava o que estava tocando, o que valia era se divertir junto. Infelizmente, isso tudo não lhe doerá. O que de verdade vai machucar sua alma será perceber que nunca nada disso vai retornar, que você não será isso de novo, não viverá isso de novo. O doloroso será descobrir que o passado é a mãe da saudade e que por você ter tido o melhor dos passados, terá a pior das saudades. Iremos trabalhar, edificaremos nossa casa, teremos filhos, formaremos nossas famílias ao longo dos próximos anos e assim a caixinha chamada passado, que guarda a saudade, continuará lá, comprimindo nossos corações. E ao vermos tudo que construímos, com os olhos marejados, com o peso da idade sobre as costas, lembraremos dos melhores anos que vivemos, da família que formamos nesses últimos 6 anos. Não sei se estarei sendo polêmico apenas fugindo de rótulos, mas o que quero deixar de último pensamento para reflexão para os meus amigos e colegas de profissão da M12 é: não deixe que a medicina lhe consuma a vida. Ela é um meio, uma atividade desgastante e ao mesmo tempo fascinante. Porém, nunca deve ocupar o palco principal. A família e os amigos, sim. Estes devem ser seus guias e sua meta de vida. Principalmente para o recém-formado, essas palavras podem soar um tanto desconexas. Contudo, o que não podemos esquecer é que os honorários derivados do nosso trabalho nos servem apenas para comprarmos felicidade. E como compramos felicidade? Partilhando cada momento junto de quem amamos durante toda a vida. Assim como nós fizemos nesses últimos 6 anos, meus amigos. Obrigado.